Olá, meu nome é Alex Zueli, eu sou um dos cofundadores da Oficina Lab, um espaço de cultura, de fazer, um espaço de coworking também e de troca de conhecimento em todos os âmbitos de trabalhos manuais criativos. Essa é uma aula onde a gente vai falar um pouco de processo criativo, como a gente pensa e a partir de uma ideia transforma essa ideia em um projeto de marcenaria. A ideia aqui é trazer conceitos relacionados a design, relacionados a como desenvolver um projeto e depois fazer um plano de corte ou um modelo, um desenho e um modelo para fazer um plano de corte e você executar na sua casa, na sua escola, onde quer que você tenha ferramentas e vontade para fazer. Então, vamos nessa jornada. É uma aula que eu vou passar um pouco de tudo, não vou aprofundar em todos os conceitos, mas acho que vai ser suficiente para que vocês tenham uma ideia de como produzir uma peça. É isso aí. Bem, seguindo o que a gente estava conversando, né? Então primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da escola, onde vou falar um pouco sobre o que é a Oficina Lab, o que é esse espaço, né? E como a gente se desenvolveu, enfim, a ideia é trazer um pouco do nosso universo e um pouco do que já foi construído aqui e como foi, né? Bem, primeira coisa, né, é apresentar o espaço. Esse aqui é o nosso galpão, né? Aqui, essa foto foi tirada em 2015, já faz um bom tempo, as paredes eram mais brancas, né, o telhado também. Esse foi a primeira exposição que aconteceu no espaço, né, em 2015, né? E só para explicar, né, a exposição é o que acontece depois do término do curso que acontece no espaço, que é o Marcenaria, Projeto e Construção. Então, ao término desse curso, os alunos expõem esses projetos e esse é um dos resultados da exposição, né? Então, a Oficina Lab é um espaço cultural, uma escola, enfim, é o que a gente chama de espaço do fazer. Então, a Oficina Lab é um espaço cultural, de ensino, né, de residência artística, onde residentes, alunos, aprendem a idealizar, projetar e construir. Fomentamos autonomia, inclusão, diversidade e cultura por meio de manufatura autoral e criativa conectada com as melhores práticas circulares. Atualmente, o nosso foco principal é o trabalho em madeira, metal e também, né, eu acrescentaria prototipagem digital, embora em menor medida. É um local de permanência, de troca para fazedores de todas as áreas. A gente oferece conhecimento para que todos possam construir com as próprias mãos. Transformar matéria-prima em objetos úteis, problemas em soluções. Entendemos o fazer como uma prática transformadora da realidade. Usamos os materiais de forma consciente por meio de práticas reflexivas. Então, resumindo, nós somos um espaço de ensino e de cultura que pretende ensinar as pessoas a construírem suas próprias coisas, a transformarem a matéria em coisas que tenham significado, em coisas úteis, em coisas, e não de forma alienada, mas de forma reflexiva, né? O fazer a serviço de uma construção ética, a serviço de uma construção de um mundo melhor, de um mundo mais potente, um ensino que gera autonomia, um ensino emancipatório. Isso é um pouco da Oficina Lab. Então, a Oficina Lab tem cursos, tem trocas, tem a residência artística, e, enfim, é um grande ecossistema de coisas que acontecem aqui no espaço, né? E que a gente quer trazer isso para a sociedade, para o nosso bairro, para os nossos amigos, enfim, fazer consciente, fazer de forma reflexiva, com presença. Bem, um pouquinho da nossa origem. A Oficina Lab ela surgiu em março de 2015, né, como uma ramificação do LabMob, que era um laboratório de imobiliário fundado em 2013 na Barra Funda. Lá atrás, esse projeto era um lugar de experimentação, um lugar de ensino conectado com construção de imobiliário autoral. A Oficina Lab
em 2015 foi fundada por mim, né, pelo Daniel e pelo Alexandre Kellerman. E a inspiração foi criar um espaço de ensino onde o fazer nasce de uma necessidade, de uma ideia e não a partir de uma técnica. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente tende a achar que para a gente construir alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa é saber usar as ferramentas, saber construir alguma coisa, enfim. Então, por exemplo, 90% dos cursos que existem no mercado, eles partem de um objeto com uma relação técnica específica. Então, por exemplo, eu vou construir um banco, ou eu vou construir uma estante, e assim por diante. E, na verdade, assim, não tem nada de errado nisso, né? É só uma característica de ensino, né? Que é um ensino onde você vai aprender determinadas técnicas, alguém vai te falar, ó, faz assim, 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 e aí você vai aprender a fazer aquele objeto. A perspectiva da Oficina Lab, ela nasceu assim como a gente é ensinado na Faculdade de Arquitetura a partir de uma ideia. Então, por exemplo, na arquitetura é mais ou menos isso, né? Você tem um terreno, você tem que construir uma casa. Aquela casa, ela vai nascer a partir da sua bagagem, lógico, técnica, de tudo que você sabe, do que você conhece, mas a partir também do terreno que você vai encontrar, a partir das necessidades que o seu cliente vai trazer, a partir de tudo que vai girar em torno da percepção daquele problema. Então, para nós, como arquitetos, fazia muito sentido pensar o ensino através dessa ótica. Então, eu não vou fazer um banco porque eu gosto, porque eu tenho um marceneiro na minha família, ou porque... Não, eu vou fazer um banco porque eu preciso de um banco. Eu vou fazer um banco porque eu quero sentar. Eu vou fazer uma estante porque eu quero guardar livros. Eu vou construir um armário porque lá eu vou colocar as minhas roupas, e assim por diante. E a gente entende que a necessidade, que é o desejo, a vontade, é o elemento mais potente na transformação. Não só de si mesmo, mas também na transformação ou na construção de um objeto. Então, o nosso ponto de vista educacional, ele parte da seguinte premissa. Vamos entender o que você quer fazer, o porquê você quer fazer e o que você gostaria de fazer. E a partir disso, a gente vai puxando os ganchos e depois entrega a técnica para que você consiga construir o seu desejo, a sua vontade, o que você precisa em um objeto. Então, os nossos objetivos são conectar pensar e fazer na busca de uma transformação consciente da realidade. Aqui parte do entendimento que o pensamento e a execução, o pensamento e o fazer, o pensamento e a transformação, a ideia e o executar, eles não são diferentes, eles estão unidos. Quando você executa somente é um problema, e quando você faz o outro também é um problema. Se você pensa, mas você não consegue trazer a sua ideia para a realidade, você vai ficar com aquilo na sua cabeça e nunca vai transformar em nada. E se você faz sem saber por que você está fazendo, também é um problema. Então a ideia é conectar o ensino com essas duas pontes. O pensar e o fazer, eles andam juntos. E você vai construir e desenvolver o seu objeto, as suas peças e assim por diante, em cima desses dois pilares, pensar e fazer. Busca de autonomia criativa na construção de projetos. Na Oficina Lab, todo projeto sai do papel e se transforma em realidade. Galera, a ideia aqui não é somente ensinar e passar conhecimento, acho que isso está superado. A ideia é trazer, sim, ideias, conhecimentos, modos de fazer, modos seguros de executar, modos diferentes, mas entregar autonomia. Entregar autonomia criativa, entregar autonomia na busca de soluções, entendendo que a gente não é o detentor do conhecimento e a gente vai passar esse conhecimento para você, mas que a gente também vai fazer perguntas corretas, a gente vai instigar vocês a desenvolverem a capacidade
autônoma de construir alguma coisa. Lógico, sempre pensando isso de forma responsável, de forma ética e assim por diante. O que mais? Nossos objetivos. Nosso objetivo é ser uma comunidade criativa e diversa. Uma rede de fazedores criativos que constroem suas criações em um ambiente de troca e convivência. Então a ideia não é simplesmente você vir aqui, desenvolver o que você quer desenvolver e você vai embora para casa, mas a ideia é que você venha, que você participe do espaço e que você troque, né? Você está num ambiente coletivo, você está num ambiente de troca coletivo, a gente se chama de comunidade criativa porque a nossa intenção é ensinar a partir do ambiente coletivo, a partir da troca coletiva, a partir das trocas de experiências diferentes com os diferentes mundos, diferentes ideias, diferentes histórias das pessoas que estão aqui no espaço. E por último, uso consciente de materiais por meio de boas práticas, incentivo a práticas circulares, empreendedorismo e design. Então, um pouco do que a gente já falou antes, não é simplesmente fazer, é fazer de forma consciente, é fazer pensando na história daquele material, honrando aquele material. Então, a gente trabalha muito com madeira, né? Madeira, um material vivo, um material que vem de uma árvore e que você, como artesão, como pessoa que vai transformar aquele material, que vai transformar aquela vida e vai dar uma outra vida, você tem responsabilidade nisso. Então a responsabilidade é o ponto importante na forma como a gente vai lidar com os materiais, na forma como a gente vai lidar com o produto que a gente vai desenvolver. Então, é a ideia de não somente fazer e sair executando, mas fazer isso de forma consciente. Fazer isso de forma inteira, presente. E nisso você tem que entender o ciclo do material desde a sua vida, né? Desde da árvore, né? Quando ela foi privada da vida para se transformar num material, quando ela caiu, e oferecer isso para a realidade de maneira ética, de maneira responsável, oferecendo essa segunda vida, mas pensando e honrando aquele material, honrando o que aquilo já foi. Isso não é somente para madeira, né? Isso é para qualquer material que você venha utilizar. Então a ideia é que a gente está executando, a gente está produzindo, mas a gente está fazendo isso de forma consciente, presente, responsável. Meu objetivo agora é falar um pouquinho de processo criativo, falar um pouco da metodologia, né? E aprofundar um pouco mais do que a gente conversou na nossa introdução. Então falar como que é o percurso para vocês desenvolverem a partir de uma ideia um objeto. A ideia é que a gente faça um pequeno objeto aqui ao fim da aula. Então, na verdade, durante a aula, né? No final da aula a gente vai fazer um objeto onde a gente vai fazer todo esse percurso, né? E a gente vai desenvolver um pequeno modelo. E com sorte a gente vai chegar também no objeto concretizado, no objeto executado. Então vamos lá. Então falar um pouco da nossa metodologia. Bem, primeiro a gente vai dividir em 4, né, o processo conectado à nossa metodologia de criação. Então a primeira coisa é a concepção, né, o entendimento do objeto ou do problema a ser resolvido. Então a questão é aqui, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que você vai executar? Então, a questão que você tem que fazer é, que problema eu vou resolver? Né? E aí, quando você se deparar com essa dúvida e não souber, é só você, por exemplo, na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, entender se existe alguma necessidade, alguma coisa em que um objeto poderia te ajudar a resolver. Então esse é o ponto de partida mais forte, entender a necessidade, entender o que problema você vai resolver. E daqui a pouco eu vou trazer algumas perguntas para facilitar esse entendimento. A partir do momento em que você entendeu o que você vai fazer, você vai entender
qual o tamanho daquilo, né? Qual o volume dessa peça, qual que é as medidas que estão envolvidas com ele, com esse objeto. Entendendo que você não precisa tirar isso do nada. Isso vai vir naturalmente a partir do processo onde você vai entender a sua necessidade. E a partir das perguntas que a gente vai trazer aqui para você desenvolver. Depois de você entender isso e fazer um pequeno volume e saber qual o tamanho que aquilo ocupa, a gente vai, assim como... eu gosto de dar o exemplo que é a partir de uma nitidez. Primeiro, quando você desenvolve um projeto, a sua ideia é bruta, você não sabe exatamente qual o tamanho, você sabe mais ou menos. É como se tudo tivesse um pouco embaçado. Então, a ideia é você começar, como se fosse uma lupa onde você vai mexendo e você vai criando, dando nitidez para esse objeto. Isso é o projetar. É muito comum quem está iniciando nesse processo ou não está familiarizado com o pensamento de projeto, que acha que projeto é uma coisa, tipo, é uma ideia brilhante, né? É alguma coisa que, eu já sei exatamente o que eu vou fazer, como se fosse um dom. Não, não tem nada a ver com isso. Projeto é prática. Prática, insistente, tentativa, erro e, muito importante, não desistir da sua ideia. Então você vai ter uma ideia, a gente vai entender o problema, a gente vai entender como que a gente vai resolver, vai estudar um pouco desse problema e a partir disso a gente vai começar a desenhar assim como se fosse um barro, né? Como se fosse vamos supor que você vai fazer um vaso. Você tem aquele barro disforme e aí você vai começar a apertar ele e aquilo vai começar a ganhar forma. Então no início ele não tem cara nenhuma, mas a partir do momento que você cria um primeiro volume, você já entende mais ou menos para onde você está indo. Então você aumentou a nitidez. E depois você vai para o detalhamento. Então primeiro você faz um volume e aí você vai deixando o detalhe. Vai ser a aba, vai ser assim, ou o material vai ter espessura de tanto e assim por diante. Então essa nitidez vai também fazendo você melhorar o entendimento do processo que você está desenvolvendo. E por último, né, isso é uma coisa bem específica da marcenaria, você, a partir do momento que você fez o projeto, você já entendeu todos os detalhes, você fragmenta aquilo. Você fragmenta aquilo em peças. Porque na marcenaria a gente está discutindo encontros. A gente está discutindo peças que vão se encontrar para se transformar em algo. Então, a partir desse processo, onde você entendeu o objeto, o que você vai fazer, aí depois você fez um volume, e aí você foi dando nitidez para aquilo, você foi melhorando o volume, e depois você fragmenta aquilo para você se comunicar com o seu fornecedor, se comunicar com quem você vai comprar o material, ou com qualquer que seja esse material, para transformar aquele material depois num objeto. Isso aqui, pessoal, é uma discussão bem fértil, tá? Porque isso aqui é um caminho linear que a gente está oferecendo aqui, né? A partir da concepção, da volumetria, do material e depois mandar isso para o fornecedor. Mas isso daqui é um roteiro que pode ser muito, muito bem subvertido. Por exemplo, um exemplo clássico e se ao invés de você partir de uma ideia, você partir de um material? Também pode. Então, por exemplo, de repente, você está na rua, você encontrou uma caçamba e você viu um pedaço de madeira e aquilo te traz uma inspiração também. Então, tem caminhos que não são necessariamente a partir desse roteiro, eles podem seguir outros roteiros. Pode-se, por exemplo, a partir de um encontro com o material, você perguntar para ele e falar o que você quer ser, né? Qual que é a sua vocação? E aí lógico, você vai continuar conectando com seus desejos, com a sua vontade, com o propósito seu conectado àquele objeto, mas você vai dialogar com aquele material para entender qual que é o meio do caminho, para entender como que essas coisas vão convergir. Então, esse aqui é uma ideia de processo, mas pode ter outros. Então, agora destrinchando ponto a ponto, a gente vai iniciar fazendo algumas perguntas para que
você consiga ter uma ideia do que você vai executar. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui é: o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer? Então, a gente, adicional, para entender e chegar nessa resposta, primeira coisa, a gente vai perguntar qual necessidade você quer resolver, né? Imagine uma coisa, eu chego em casa, eu vou olhar, né, eu vou caminhar na casa assim, e vou entender o que eu estou sentindo falta. Que objeto, o que se eu construísse em casa faria diferença para o meu dia a dia. Então, esse é um ótimo ponto de partida. Quais são as necessidades que um objeto pode te oferecer ou pode resolver para você? Qual o problema eu quero resolver? Qual desejo eu percebo? Por exemplo, eu posso chegar em casa e perceber que, putz, seria muito legal se, então a gente pode fazer outras perguntas que seria muito legal se eu tivesse uma estante para guardar meus livros, porque os meus livros eles não estão bem guardados, eu preciso de um lugar para colocar livros. Seria muito interessante se, por exemplo, eu tenho um espaço onde eu quero colocar os temperos, porque eu gosto de cozinhar, então eu tenho vários temperos, os temperos estão mal organizados, então eu gostaria de fazer um lugar para guardar tempero. Seria muito legal se meu filho tivesse um banquinho para ele poder sentar e fazer, por exemplo, a lição de casa dele. Seria muito legal se, enfim, complete essa frase. Então, que necessidade você quer resolver? E você pode seguir, simplesmente perguntar, seria muito legal se... Quando você encontrar a continuidade dessa frase, você vai começar a perceber que existe um monte de coisas, um universo de coisas e de possibilidades de coisas que você pode fazer na sua casa a partir da simples pergunta. Seria muito legal se... E assim por diante. Então, qual problema você vai solucionar? Né? Aqui está incompleto, né? Mas aqui eu vou completar. Você vai entender que o projeto é único. Você não tem que fazer nada que já foi feito. Você vai fazer uma coisa que é único, que é para você, né? Então a ideia é que você desenvolva um objeto que resolva um problema que seja só seu ou de alguém, né? Não importa muito assim, mas que siga uma linha de raciocínio a partir de uma necessidade real e não a partir de, é muito legal que eu vi lá. Não, tipo, pode ser alguma coisa que você vai fazer uma réplica. Então, no final, pode ser alguma coisa que a gente esteja fazendo que alguém já tenha feito. Na verdade, é muito difícil que a gente faça alguma coisa que já não foi feita, né? Vamos ser sinceros. Mas a gente pode partir da pergunta, né? Então, a partir do momento que você responde essa pergunta, outra pergunta também se faz necessário, que é a seguinte: onde? Então, o contexto. Onde esse projeto vai ser inserido? Então eu identifico uma necessidade, eu identifico as minhas vontades e a partir desse momento eu entendo onde. Vai ser na cozinha? Vai ser na sala? Vai ser no banheiro? Vai ser numa sala de aula? Vai ser no ambiente externo ou no ambiente interno? Vai tomar sol ou não vai tomar sol? Então, isso também gera vários caminhos de desenvolvimento do seu projeto. Então, primeiro, a vontade, o desejo, uma ideia. Depois, o contexto onde ele está inserido, né? Como esse projeto vai interagir com o ambiente. Por exemplo, vamos supor que eu vá desenvolver, a gente definiu aqui que a gente vai desenvolver um aparador. Beleza, eu vou fazer um aparador. Onde fica esse aparador? O aparador fica embaixo de uma janela? Putz, se ele fica embaixo de uma janela, a janela tem um peitoril, deve ter um peitoril ali de 90 centímetros, 1 metro, não sei, dependendo da sua casa, ele vai ter uma altura ou outra. Pronto. Isso já te dá diretrizes, que é o seguinte: a janela tendo peitoril
de 90 centímetros, o móvel não pode exceder 90 centímetros. Então, o que eu quero trazer para cá é que o exercício racional, a partir de uma ideia conectada com o seu ambiente, vai começar a lapidar seu objeto sem que você faça muito esforço. E esse é o objetivo. O objetivo não é que a gente ficar pirando e ficar descobrindo a roda de novo, não. A ideia é puxar esse fio da meada, onde você vai fazendo as perguntas corretas para conseguir desenvolver esse objeto. Então, lá atrás eu falei, o objeto pode nascer na ideia, pode nascer numa pergunta para o material, uma pergunta relacionada ao seu desejo e uma pergunta para o ambiente, né? Onde ele vai ficar? Pergunta para o ambiente, onde ele vai ficar? Vai ficar embaixo da janela? Temos a questão que a gente já levantou. Ah, vai ficar perto da porta? Tem outras questões conectadas à porta. Ah, vai ficar em cima da pia? Putz, tem as questões relacionadas em cima da pia. Não pode receber ou não pode receber umidade? Vai respingar ou não vai respingar? Vai atrapalhar meu ambiente ou não? Ou vai me ajudar? De que forma aquilo vai interagir? Então, essa é a pergunta que também vai vir naturalmente a partir do momento que você está exercitando esse exercício de projeto. E, galera, tira fotos, esboços, a gente vai falar mais sobre isso, mas desenhem, né? Se expresse. Né? Tem aquela máxima, né? Que não basta ter boas ideias, né, para você ser um escritor. Você tem que saber escrever. Então não basta para você fazer um livro, não basta você ter uma ideia, né? Eu acho que o que mais tem são ideias que nunca se transformaram em nada, né? Porque tá ali na cabeça, aquilo que a gente falou antes. A nossa ideia é tirar da cabeça e trazer para o real. Então, pratique, desenhe e assim, abandone os seus sensores, né? Todo mundo tem os seus, né? Perguntas como discussões mentais do tipo: eu não sei desenhar, eu não tenho dom, isso é muito difícil, eu não tenho lápis adequado, eu não tenho papel adequado, eu nunca soube desenhar, nunca me envolvi com isso. Galera, isso é uma questão que está na sua cabeça. O ideal na verdade, não é o ideal, mas assim, abandone esses sensores, essas críticas internas que fazem com que a gente trave e que a gente não consiga desenvolver o nosso objeto. Se vocês conseguirem deixar eles de lado e simplesmente praticar, o negócio vai sair. Eu garanto que sai. Então, a partir disso, onde você entendeu o quê? Fez as perguntas relacionadas, né? Fez o que necessidade eu quero resolver? Como seria legal ser? Seria importante ser? Me ajudaria muito ser? A gente vai falar, isso aqui seria muito legal se ficasse aqui ou ali. Como que seria se ficar aqui? Como seria se ficasse ali? E aí a gente vai escolher. E a partir do momento em que a gente fez essas perguntas, respondeu essas perguntas, a gente vai desenvolver um programa, né? Então a gente vai colocar uma lista, fazer uma lista, escrever rapidamente o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cadeira em 3 em 1, clássica, então para o meu filho. Cadeira 3 em 1, para quem não sabe, é uma cadeira em formato de um cubo, em que ela vai mudando, na verdade, de acordo com o crescimento da criança, você vai mudando ela de posição e ela vai tendo um tamanho diferente para acompanhar o crescimento daquela criança. Tá? Então, se eu vou fazer aquilo, você vai ter que saber aonde ela vai estar, onde eu vou guardar ela, se ela depois de você executar isso, como que aquilo vai conviver com a sua vida, com o seu ambiente. E eu vou acrescentar, galera, uma pergunta que
que tem a ver com o que a gente quer trazer para a escola relacionada a práticas circulares, que é simplesmente essa aqui. Aproveitando aqui meu caderno, e a gente vai fazer a pergunta que é: e depois? E aí, galera? E depois? Mas o que é essa pergunta? A pergunta é bem simples e se conecta com o exercício de práticas circulares que a gente citou antecipadamente. Você fez um objeto, você pensou esse objeto, você executou esse objeto. E depois? O que esse objeto vai ser a partir do momento em que ele deixe de ter a sua função original? Essa é uma quarta pergunta para que vocês apliquem dentro do projeto e do desenvolvimento do projeto de vocês responsabilidade para aquele material. Então, entender aí aí parte do entendimento, por exemplo, que lixo é uma invenção humana. Basta vocês se perguntarem: existe lixo na natureza? Não, não existe lixo na natureza. Quando você come, por exemplo, uma fruta e você taca ela na natureza, ela vai se decompor, eventualmente até a semente daquela fruta ela vai crescer, vai se transformar numa árvore, mas aquilo nunca vira lixo. Aquilo é um resíduo que vai se transformar em um alimento para uma árvore ou, enfim, pode ser que não vire uma árvore, vai virar humus e assim por diante. A mesma coisa a gente tem que começar a trazer quando a gente pensa o projeto de um objeto. E depois? Isso parece uma pergunta besta, mas isso leva a práticas de projeto completamente diferentes. Buscas de projetos que são responsáveis para a sua história, para com sua história e para sua pós-história, né? Depois que ele deixar de ter um uso, ele pode vir a ter outro uso. E depois aquele outro uso deixar de existir, ele pode ser desmontado e depois pode se transformar, por exemplo, em decomposição. Isso é uma das coisas lindas quando a gente trabalha com madeira. Porque o trabalho em madeira, ele te dá uma possibilidade não só de capturar carbono, quer dizer, você vai ter um material que está capturando CO2 da atmosfera, mas que depois, se você depois jogar isso, se fizer isso de forma correta, né, usando os materiais apropriados, aquilo vai se decompor e vai depois se transformar em outras coisas e assim por diante. Então, eu gostaria de acrescentar essa pergunta ao nosso trabalho que a gente vai trazer aqui depois, ok? Legal, galera. Durante esse processo de desenvolvimento de projeto, uma outra coisa se faz muito importante, que é referências, né? Então a gente já fez as nossas perguntas, a gente até acrescentou uma pergunta a mais aí, pensando no contexto de fazer uma prática circular, mas tem uma coisa que a gente tem que trazer para cá, que é referências. A gente tem que entender o que já foi feito. Então, as referências, elas nos trazem desafios que pessoas já fizeram, né? Então, a gente vai entender o que já foi feito para não começar do zero, né? Tem tanta coisa legal, tem tanto projeto legal. Então, eu falei antes, né, que a gente não precisa copiar o que o outro fez, né? Porque a gente está partindo de uma ideia. Mas é sim importante a gente buscar referências para que a gente transforme essas referências para que a gente se alimente de coisas que já foram pensadas, né? E você não precisar ter que pensar 2, 3 vezes o que já foi pensado, né? Então, o repertório de pesquisa no desenvolvimento de um projeto. Estudo de referências é o passo consecutivo
ao entendimento do problema. No mínimo 3. Então, elenque no mínimo 3 referências de projetos que, é lógico, às vezes você vai ter um projeto que, você olha de uma vez só e aquilo já é bom o suficiente, enfim, para seguir. Mas você vai elencar no mínimo 3 referências de projeto para o desenvolvimento de projeto, para o seu projeto, né? Para você trazer isso, você vai lá, anota, desenha, faz o que quiser, mas comece a se alimentar de ideias, né? Isso é repertório. É isso que faz mais para frente. A partir do momento que você tiver fluidez com o projeto, que você vai, aquela coisa que você vê o outro fazendo, nossa, que ideia incrível que o fulano teve. Lógico, o cara ficou estudando como o fulano fez isso, como o outro ciclano fez isso e foi se alimentando de repertório de projeto. E é isso, pessoal, trazendo aqui um pouco das ferramentas também de projeto, uma das mais importantes, né, se não a mais importante, que é o desenho, né? Então, assim, tem várias formas de a gente pensar, né, e de a gente desenvolver um projeto. Mas sempre você tem que encontrar o que funciona para você para transformar aquela ideia, né, em algo concreto. Então, 2 coisas são muito importantes, né, 2 ferramentas muito importantes e eu quero usar essas ferramentas. Então, primeiro é a representação gráfica. Então, isso aqui é um croquis, né? Então, isso aqui um dia virou uma catedral. Esse aqui é o desenho do Oscar Niemeyer. Então, um desenho simples transmite uma ideia, né? Então, você não precisa ser um desenho elaborado, nem precisa ser um desenho sofisticado, precisa desenhar, né? Ou precisa encontrar qual a sua forma de se expressar. A gente precisa se expressar, tirar da cabeça aquela ideia. Então, tem vários tipos de desenho. Então, o croquis, né, que é o mais comum, tem os desenhos usando CAD, desenho à mão também com medidas. E assim, muito importante, o desenho ele tem que ser o mais simples possível. Não precisa fazer uma coisa complicada. Lembre-se, a gente precisa fazer uma coisa, transmitir uma ideia. Então a gente tem que fazer isso de forma fácil, simples, direta, imediata. Então desenhos com caneta simples, olhando de frente, sabe, sem tentar tridimensionalizar, né? Muito comum, né? A gente está executando um desenho, né? E aí, né, a gente vai lá, né, vai fazer o nosso desenho e aí começa a fazer aquele desenho complicado, né? Porque assim, eu quero aqui. Não. O desenho que eu já estou falando é uma coisa muito simples, né? Então, por exemplo, né, se a gente for fazer uma espécie de uma mesinha de cabeceira, né? Faz ele de frente, ó, desenha ele de frente. No começo, você não precisa ter medida, tá? A gente desenha, eu quero mais ou menos. Isso aqui vai te dar o aspecto, né? Ele pode ser assim, né? Ele pode ser dessa forma. Então, tem vários desenhos, né? Isso aqui me agrada mais, esse aqui me agrada menos, né? Lembrando, né, do nosso contexto, eu tenho uma cama que vai ficar mais ou menos aqui, né? Então, eu quero poder acessar minhas coisas daqui. Eu quero com pé, né? Não, eu quero um pé inteiro, né? Eu posso fazer um rabisco aqui só para entender. Uma coisa que pode ajudar quando a gente está fazendo desenho também, às vezes a gente faz um chão aqui, ó, só para a gente, sabe, ter clareza desse objeto, né? Porque senão parece que ele está flutuando, né? Que ele está voando, e não é essa a ideia, né? Então aqui, aí eu vou colocar livros, vai ter uns livros aqui, ó, vai ter um livro, gosto de livro deitado também, sabe? Aqui eu vou colocar uma planta, então, aqui uma planta, aqui vai ter o meu despertador, né? Aqui, ó, vai ter um número aqui, e assim por diante. Então, pessoal, a ideia é se expressar. Você vai, quando desenhar, tentar fazer traços retos, né? É muito comum, né? A insegurança ela vai pro traço também, né? Então a gente faz assim, né? Às vezes a gente fica inseguro, não, erra, né? Traço reto, tá? Às vezes vai ficar meio torto, às vezes vai ficar assim, não precisa terminar certinho, né? Você pode cruzar, né, os traços, fica um aspecto legal, né? Então, errei,
Eu não vou riscar meu desenho, não, vou fazer outro. Então, mas aquele desenho, putz, eu fiz daquele jeito, putz, vou pensar aqui, ó, eu fiz aqui, eu gostei dele alongado, né? Eu gostei dele mais alongado, assim, com essa medida. Tá, vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo, vou fazer com essa mesma medida. Vou seguir a dica do Alex, vou fazer um chão primeiro, que eu gosto. Aqui tem esse canetão aqui, esse canetão é bonito. Então eu vou vir aqui, e aí posso depois colocar medidas aqui. Eu não sei se fica visível no vídeo, mas isso aqui, por exemplo, esse papel, eu tenho a vantagem dele ser pontilhado, né? Então eu consigo aqui, ó, ter pontilhamentos aqui. Então posso, por exemplo, pegar uma medida que seja próxima e definir uma medida em centímetros. Então, por exemplo, vou falar para mim aqui, ó, que 2 quadradinhos aqui é 1 centímetro. Então posso desenhar aqui, ó, vou fazer um pé de 10 centímetros, ó, 1, 2, vou fazer um pezinho aqui, ó, quadrado, a princípio. Aí vou subir aqui, ó, o desenho. Aí eu medi minha cama, né? E a minha cama, ela tem de altura 50 centímetros, não sei, 50 centímetros, nem sei se isso aqui é 50, mas 50, se for 50 é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, mais ou menos a altura da cama. Aí eu vou me perguntar, eu vou fazer minha mesinha de cabeceira. Eu quero que ela fique acima da cama ou fique abaixo da cama? Um pouquinho acima, vou fazer com 60. Então eu posso vir aqui, ó, 10, já tem 10, então 20, né? 30, 40, 50, 60. Tá, e qual que é o tamanho aqui que eu quero? Eu quero, no meu primeiro desenho, que eu fiz sem medida, eu queria ele mais alongado. Então, se aqui é 60, eu vou ter uma medida menor, alguma coisa aqui. Agora eu posso tirar essa medida aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Aí você vai se fazer a pergunta, a medida tá bonita? Né? É suficiente para colocar o que eu quero colocar aqui em cima? Vamos supor que sim. Né? Então, ó, pronto. Fiz um quadrado. Então, medidas básicas, né? Não precisa pirar demais. A gente está falando em fazer círculos, em fazer quadrados, retângulos, né? E juntando esses retângulos para alcançar, né, um desenho, né? Alguma coisa assim, né? Coisa simples. Né? E depois a gente vai entrando no projeto também, vai ver, pô, o que tem aqui dentro? Vai ter livro, cabe livro, não cabe livro. Aqui não tem espessura. E a gente vai fazendo o desenho. Então esse é o primeiro desenho, que depois também a gente vai a gente pode colocar detalhes, né? Então o que eu falei sobre nitidez, vou colocar aqui uma prateleira e assim por diante, né? Então a gente nasce de uma coisa que é um borrão e vai criando nitidez, né? Vai deixando aquilo nítido, certo? Então primeiro começa mais ou menos assim e vai criando nitidez até ficar com ele detalhe. E a gente vai fazendo quantos desenhos forem necessários para nosso entendimento. Então, pessoal, é assim que funciona o exercício de desenho. Né? E depois a gente tem o exercício dos modelos. Né? E vai ter gente que vai querer pular direto para esse modelo, porque vai entender que é mais fácil fazer um modelo com essas características, e esses são projetos que foram executados aqui, esse aqui específico, esse aqui eu não lembro muito bem, mas acredito que sim, mas que foram executados aqui. E aqui esse camarada aqui, o Enzo Mari, com os modelos dele, do Autoprojetazione também, uma referência muito bacana. Mas enfim, é isso, pessoal. Então, os modelos também são uma forma de pensar projeto. Então, você vai desenvolver... Estou até vendo se eu tinha um modelo aqui, mas eu trago para daqui a pouco. Você vai desenvolver um objeto, você pega papelão, pega um isopor. Aqui a gente vai trazer um isopor para fazer parte aqui do nosso exercício. Mas não importa muito, né? Você tem várias formas de fazer esse projeto. Então, um deles é usando o isopor, papelão, madeira. Aí vai depender do que você tem de ferramenta em mãos para executar o seu projeto. A gente vai trazer alguns conceitos para ver se auxilia aí na forma de pensar e desenvolver os seus projetos. Mas enfim,
não tem um jeito só, não tem um jeito certo. O ideal é prática, 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 prática. É você começar a desenvolver e se botar em movimento, né? Se coloque em movimento. Abandona os sensores, aquele camarada da infância que chegou falou para você, eu não faço tão bem, aquele professor mala que falou, você não é um bom desenhista, ou você não tem habilidade manual. Então toda essa turma ela vai ficar para fora da nossa aula e a gente não vai prestar atenção neles. A ideia é praticar, é ter, assim, se disponibilizar, a ter tempo para fazer prática, e aí vai desenvolvendo. Primeiro fica de um jeito, o segundo fica melhor, o terceiro melhor que o segundo, aí o quarto talvez fique pior que o primeiro, e aí o quinto fica melhor que o quarto, e assim por diante. É um processo cíclico de tentativa e erro e contínuo. Legal. Então, galera, a gente falou um pouco sobre projetos, sobre como são os passos alinhados a esse processo de projeto. E agora a gente vai trazer alguns conceitos conectados ao design. Então a ideia é de entender e separar mais ou menos como que funciona o pensamento conectado ao design que vocês vão executar. Então vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente entender que o design é formado de 3 aspectos: a sua forma, a função e a técnica e os materiais aplicados. Então aqui, esse gráfico tirado do livro do Ricardo Blanco, né, sobre a especificação do que é o design, aqui a gente entende a forma com o significado, né, o que ele vai transmitir de mensagem a partir do seu desenho, do seu formato. A função que ele vai executar, e isso é uma coisa que é muito importante de dizer, que não existe design sem função. Tá? O design não é uma coisa bonita necessariamente. O design é conectar uma forma a uma funcionalidade. Então, o design de uma cadeira só é o design de uma cadeira porque a cadeira tem uma função, que é uma função que é função primordial, sentar. Então, você tem o formato, você tem a função que aquele objeto vai executar e a tecnologia que você vai aplicar para tornar esse projeto possível, né? Então, a tecnologia, né, a gente fala da tecnologia, a gente está falando dos materiais, dos processos que a gente vai executar, né? Então, se for de madeira, ele vai ter uma técnica. Se for de metal, é outra técnica, né? Se for de plástico, é outra técnica, e assim por diante. Então, cada técnica vai estar conectada diretamente ao material que você vai executar, né? Então, aqui no exemplo, já aprofundando o exemplo da cadeira, então a cadeira ela tem uma forma, né? Você vai ter diversas formas, de diversos desenhos, de diversos artistas, designers, artesãos, marceneiros, mas todas elas têm a mesma função, né? A função é sentar, né? Então a cadeira é o objeto que se senta, né? O seu nome está conectado à sua função. Não dá para você dissociar uma cadeira do sentar, né? Só que você tem, lógico, algumas coisas que são específicas do seu projeto. Então, pode ser uma cadeira de uso rápido, pode ser uma cadeira de estar, pode ser uma cadeira que você vai ficar muito tempo, né? Não, vai almoçar, almoços longos. Então, cada projeto vai estar conectado com as necessidades que estão conectadas a essa função, que é função primária sentar, mas as funções secundárias a sua ergonomia, seu conforto e assim por diante. A tecnologia é idem, né? Dependendo do material, as estruturas, seus encaixes, suas fixações. E sua forma vai estar conectada ao seu contexto, né? Que a gente já falou outro, seu significado e sua tipologia, né? Então, a sua forma vai estar conectada a que história você quer contar.
Sua forma está conectada ao que você quer que esse objeto conte de história, né? Também. Sobre programa, né? Então aqui estendendo um pouco esse conceito. Então, o programa é a proposição de um objeto que você pretende executar. Então tem vários programas que já são conhecidos, né? Que todo mundo conhece. Então, por exemplo, o aparador, todo mundo sabe que é um aparador, uma estante, todo mundo sabe, uma cristaleira e assim por diante. Então cada objeto tem um programa que é um conjunto de funcionalidades aplicados àquele programa, àquele objeto. Então, um aparador tem como função primária apoiar, armazenar, assim como o armário é a cristaleira. Só que cada um faz isso de uma forma diferente, né? Então, o aparador, ele apoia de uma forma, armazena de uma forma e expõe de outra forma, bem diferente da cristaleira, porque a cristaleira, a exposição, é uma função mais importante, uma função maior, vamos pensar assim. Todos apoiam, todos armazenam, mas essa expõe. A mesa e a bancada também têm funções que são semelhantes. Pode ser comer, reunir, trabalhar. Cadeira, poltronas, bancos e banquetas. Sentar, descansar. Pode ser ler e assim por diante. Então essas funções estão no cerne do projeto de design que a gente falou lá antes, daquelas perguntas formativas do design, né? O que eu quero, qual o contexto, seria legal ser, seria importante ser, resolver esse determinado problema. E lógico que tem outros tipos de mobiliário que às vezes têm funções muito específicas ou às vezes múltiplas funções, né? Dependendo do que a gente está falando. Aqui coloquei 3 opções, né? Mobiliário infantil, brinquedos, instrumentos musicais. São também programas completamente diferentes e, enfim, existem múltiplos. Então, cada programa está conectado a uma função, né? Que aí é que ela está discriminada nessa coluna. E que gera uma forma. Mas essa forma também ela vai ser desenhada pelo o que você está buscando, pelo material que você está utilizando e pela mensagem que você quer passar. Então aqui eu tenho 3 exemplos de 3 garrafas que cumprem a mesma função primária. Todas armazenam líquidos, armazenam água, mas as 3 de uma forma diferente. Diria que essa daqui ela é descartável, né? Essa daqui é melhor para você guardar, por exemplo, uma água na geladeira. E essa aqui talvez seja melhor para eu fazer uma trilha, fazer uma caminhada ou algo do tipo. Então as 3 cumprem a mesma função de forma diferente. E também usam materiais diferentes e técnicas diferentes. E também, por conta desses encontros, elas acabam executando funções secundárias diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 móveis com a mesma funcionalidade. Os 2 são móveis para colocar como chama? Para colocar uma vitrola, mas fazem isso de formas completamente diferentes. Bem, pessoal, a partir dessa introdução que a gente fez, passando pelo projeto, pela apresentação da escola, pelo processo de projeto e também trazendo alguns conceitos relacionados a design, o objetivo dessa aula é a gente fazer um percurso onde a gente vai seguir o que a gente falou, exemplificando passo a passo de como desenvolver um projeto. Vai ser um projeto bem simples, fácil de executar. Com sorte, depois a gente consegue pôr a mão na massa e fazer ele na marcenaria também. Então, só que esse é um próximo passo. Então, a ideia aqui agora a gente vai fazer todos os processos necessários para desenvolver essa pequena peça. E o que a gente vai fazer? Enfim, a gente tem uma necessidade que eu tenho em casa, que eu tenho um dos lugares da minha cama, eu tenho uma pequena mesa de cabeceira. E a outra eu não tenho. Então, o desafio que eu vou trazer vai ser desenvolver um projeto que eu realmente preciso em casa, que é uma pequena mesa de cabeceira que eu vou colocar do lado da minha cama. Então, para complementar com outra que eu já tenho. Eu não vou seguir
a ideia de fazer duas iguais, porque a proposta aqui é outra. Eu vou fazer alguma coisa diferente, seguindo algumas ideias que me surgem aqui enquanto eu vou discutindo com vocês. Para isso, agora eu vou mudar de tela e eu vou trazer o desenho, né? Vou usar a tela superior aqui para a gente pensar junto. Eu vou criar as anotações e a gente vai criar esse processo e vamos ver onde que a gente vai chegar, ok? Vamos lá? Então, para a gente continuar nosso projeto, a gente já tem um desafio, que é fazer uma mesa de cabeceira. Certo? Então, a partir desse momento, né, tem algumas respostas que já estão respondidas. Né? Então, a primeira resposta, vamos lembrar, que é o quê? Né? Tá? Então, o que, ele nasce da pergunta, né? Seria muito legal se, e aqui no caso a minha resposta seria muito legal se eu tivesse uma mesa de cabeceira do outro lado da cama, porque eu só tenho de um lado, então para colocar, por exemplo, outras coisas que eu tenho necessidade. Né? Então, o onde também já nasce, já está respondido. Né? O onde já está respondido. Né? Então, onde é o meu quarto? Né? É ali que vai estar. Então, eu sei, ali tem um espaço. Eu tenho um espaço relativamente grande. A minha cama ela é baixa, né? Então não precisa ser alguma coisa muito grande. Mas eu já sei exatamente onde eu vou colocar. Depois posso fazer um croquis, né? O que mais a gente tem? Tem dentro do que, das perguntas, né? O que eu quero colocar dentro, né? Então, eu vou colocar aqui, né, dentro, não necessariamente somente dentro, mas né, eu vou chamar aqui de funções, né? Necessidades, que a minha mesa de cabeceira tem que cumprir. Primeiro, algumas coisas que tem que ter dentro, algumas necessidades, que é livros. Né? Então, geralmente, eu coloco livros do lado da mesa de cabeceira. Então, é necessário que a gente tenha alguns livros. Né? Embora eu não goste muito, o celular também é importante. Um copo d'água. Certo? Então vai ter que ter um espaço para colocar meu copo d'água, o celular ou despertador. Perfeito. Aqui, pessoal, a gente tem algo que está acontecendo aqui. A partir do momento que eu defini algumas coisas que eu quero colocar, eu vou ter que começar a responder essa pergunta aqui, que é como. Né? Então, livros. Né? Tem algumas outras, na verdade, alguma coisa eu tenho que só afinar um pouco para chegar nessa daqui, é entender quais livros. Então, por exemplo, eu tenho livros que são livros pequenos, não é um livro grande. Um livro pequeno, ele tem uma altura média de 25 centímetros, quando tanto, tá? De altura. De profundidade, ele deve ter alguma coisa como 15, 20. Tá? O celular a gente sabe que não ocupa muito espaço, eventualmente eu posso entender que ele vai ficar em cima do aparador, né, da mesa de cabeceira, e o copo d'água também, não sei se a gente queira coisa específica. Mas eu tiro desse meu estudo que a coisa mais importante que eu entendo aqui, que eu preciso guardar, são os meus livros. Vai ter algumas outras pequenas coisas que eu estou lembrando aqui, eventualmente eu levo algum remédio para casa, para a cama, né?
Então, alguns remédios que eu tenho que, às vezes, tomar à noite. Então, talvez um espaço para colocar remédio pode ser interessante. Eu não sei. Eu vou pensar alguma coisa em cima disso. Mas, olhando o meu programa, eu entendo o seguinte. Tá, eu tenho basicamente que colocar livros, tá? E livros, quando a gente coloca, o ideal geralmente é colocar de pé, ou eu posso colocar ele deitado. Se eu estou considerando que uma média, um livro tenha algo em torno de 25 centímetros, então eu já tenho uma altura mínima para o meu espaço. Ele não pode ser menor que 25. Não pode que 25 centímetros. Tá. Mas aí tem algumas outras questões que eu vou começar a dialogar. Tá, ok. Então minha parte interna não pode ser menor que 25. Mas como que é onde eu vou colocar? Bem, a minha cama é uma cama baixa, né, em geral. Então, se eu vou fazer um desenho aqui, visto ela de frente, por exemplo, não é uma cama alta. Eu chutaria que ela deve ter algo em torno de 50 centímetros, 40, enfim. O ideal seria eu tirar a medida, mas eu sei mais ou menos o que eu quero. Porque eu não quero um criado mudo muito alto e nem ele muito baixo. Então, se eu tenho 25 centímetros e alguma coisa na altura entre 40 e 50, isso está me dizendo que pode ser, se eu fizer um criado mudo, né? Ou melhor dizendo, uma mesa de cabeceira de aproximadamente 40 centímetros, ele vai ficar alinhado com a cama. Não acho que seja um problema ele ficar um pouco menor ou um pouco maior, mas eu acho que essa medida aqui me agrada como ponto de partida. E 40 centímetros é mais do que suficiente para colocar um livro de 25. Então, eu diria, inclusive, vou até contar os quadrados, como eu fiz antes, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Que se eu colocar um livro desse tamanho, ele vai ocupar mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar outros livros. Mais ou menos essa é a dimensão. Vai ficar um espaço grande. E tudo bem, porque às vezes tem algum livro que excede esse tamanho, pode ser um livro maior, que excede. Então, em torno de 40 centímetros, funciona. Entendendo que essa medida pode ser com ou sem o pé. Então, aqui eu coloquei 40 centímetros sem um pé. Mas aí a gente vai chegar lá. E outra coisa, uma coisa que ficou interessante, que se aqui eu coloquei 30 centímetros, tanto faz se eu fizer a medida nesse sentido, ou nesse sentido. Vai funcionar igual. Então, eu começo a refletir aqui que eu posso pensar em fazer um objeto que tenha mais de um tipo de formato, porque eu posso pensar em fazer alguma composição. Então, eu vou seguir a partir dessas primeiras medidas. Primeiro, não pode ser menor que 25. Eu gostei do tamanho aproximadamente de 40, né, por 30. Então, agora eu vou evoluir essa discussão para um outro desenho. Eu vou seguir com essas medidas. Então, eu vou fazer 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30. Vou fazer um pé
de aproximadamente 5 centímetros. Então ele vai ficar com uma altura de 45, o que, a princípio, eu acho ok. Eu vou fazer de uma forma que eu consiga... Isso foi uma referência que eu já vi. Então agora, eu estou lembrando que eu já vi esse projeto feito dessa forma. 10. Porque, eventualmente, eu posso fazer mais de um modelo e aí compor. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer com que isso possa caber livros aqui. E o que eu posso fazer, como eu preciso de um espaço específico para o celular, e isso aqui tem 40 centímetros, que é mais do suficiente, eu estou pensando o seguinte, eu vou colocar uma prateleira baixa, para que aqui eu consiga colocar pequenas coisas. E aqui eu coloque livros. De uma forma que, se eu inverter de um lado para o outro, eu continuo aqui com espaço para colocar livros, por exemplo, ou para colocar pequenas coisas aqui, talvez mais alongadas. Aqui, se eu quiser, nesse sentido, eu posso colocar eventualmente aqui, uma ideia que vem, posso colocar o livro, por exemplo, o livro que eu estou lendo. E assim por diante. Só que se eu quiser que isso funcione nas duas direções, eu vou ter que pensar de alguma forma um pé que seja móvel. Talvez alguma coisa que eu consiga desmontar ou montar, ou simplesmente isso que eu possa simplesmente apoiar. Se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir fazer uma coisa muito simples e fácil de fazer. Outra coisa importante. Tá, primeiro eu fiz o desenho, mas vocês não têm como saber como que eu vou, por exemplo, construir isso. E agora eu vou trazer um novo conceito, que é o conceito de montagem de caixa. Isso faz parte da transformação desse objeto para um detalhe. A montagem de caixa, ela funciona da seguinte forma. Ela tem algumas formas de fazer, a gente vai fazer da forma mais simples que existe, que é essa. Ela tem duas peças na medida total, ou aqui, lembrando que aqui eu coloquei 30 e que aqui eu coloquei 40. Tá? Então, uma dessas medidas vai ter 30 ou 40. A outra medida vai ter a medida final menos as espessuras. Então, por quê? Ela vai funcionar com uma caixa onde eu vou apoiar a estrutura uma em cima da outra dessa forma ou dessa forma. Para uma peça com essa natureza, tanto faz. Então, eu vou escolher do jeito que eu fiz aqui. Se essa aqui tem 30 e essa medida final 40, eu tenho que entender qual a espessura e subtrair da medida final. Quais espessuras a gente pode trabalhar? A gente vai poder trabalhar com várias, mas eu vou colocar as mais comuns. Né? A mais comum de todas, que é a que a gente vai trabalhar, é a 1,5 centímetros. Mas tem peças de 1,8, pode ter 2 centímetros,
pode ter 1 centímetro. A que a gente vai usar é esta daqui. Um e meio, que é a mais comum. Tá? Então, a partir dessa medida de 1,5 e desse desenho, ainda tem algumas coisas que eu vou colocar. Eu tenho que colocar uma prateleira aqui, ó, internamente, que é essa prateleira aqui, ó, ok? Aqui eu não estou colocando as medidas, estou colocando medidas aproximadas. E, eventualmente, eu vou precisar colocar um fechamento no fundo, dependendo do que a gente vai fazer. E outra coisa que a gente não falou é qual a profundidade da peça. Tá? A profundidade vai ser dada também pelos livros. Como eu falei, um livro tem pode ter de profundidade 15 centímetros, 20 centímetros. Você ficou na dúvida? Como que a gente faz para resolver essa questão? Bem simples. A gente pega um livro e mede. Livros grandes vão ter medidas maiores. Geralmente livros de romance vão ter medidas semelhantes a essa aqui que eu estou passando para vocês. Por exemplo, um caderno desse, né, a gente vai poder utilizar Por exemplo, trouxe aqui uns exemplos do que pode ser que a gente queira colocar. Esse aqui é um livro, por exemplo. Estou com uma régua bem pequena aqui, mas vai servir. Ó, esse livro ele tem 11 centímetros por 15, 16. Então eu falei 25, né? Esse aqui é um livro pequenininho, né? Agora você tem um caderno desse aqui, ó. Ele já tem aqui, ó, 15, 45. Ó, esse aqui não caberia lá dentro. Não tem o tamanho total. Mas a questão é, você vai usar um desse na sua mesa de cabeceira? Pode ser que sim, pode ser que não. Você sempre lembrar que escolhas pedem renúncias. Então, por exemplo, se eu definir que eu preciso colocar um caderno desse tamanho, que tem aproximadamente 35 por 20, aí eu vou ter que fazer uma peça menor. Aí, o que a gente está desenhando aqui não cabe. Mas, para colocar um livro desse tamanho, cabe e é perfeito, né? Então, eu vou trabalhar com esse cenário. Eu vou pegar um livro pequeno e eu vou manter essas medidas, porque eu não quero realmente coisas grandes. E se eu precisar de livros um pouquinho maior, eu posso colocar eles deitados aqui ou até colocando aqui em cima. Eu vou seguir com esse modelo. Eu acho que isso me satisfaz. Talvez, a partir desse estudo que eu fiz, eu pudesse aumentar um pouco 40. Mas se eu colocar essa prateleira, não vai fazer muito sentido. Então, eu vou manter a forma que eu estruturei o meu projeto e vou seguir com esse modelo. Mas o que é importante é entender que existe essa discussão e que eventualmente a gente vai seguir uma linha e vai acabar mudando durante o caminho. Então a única coisa que a gente não fechou
foi o fundo. Eu vou fazer ele com fundo de 30. Porque aí eu posso colocar livros nesse sentido ou nesse sentido. Então, legal. Eu vou seguir com esse desenho. Então, eu escolho o de 1.5. Isso vai depender do material que você vai escolher. A gente vai escolher aqui um painel de pinos. Um painel de pinos nada mais é que uma espécie de um painel de madeira colada. Eu vou depois mostrar para vocês. Onde você tem, você vai cortar ele em medidas que você quer. Eu prefiro pensar em medidas perto dos decimais. Então, medidas como 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então, eu vou escolher a profundidade de 30 e depois, e aqui também a altura de 30 e 40. Lembrando que essa medida depois, na verdade lembrando não porque vocês não tinham como saber, mas essa medida de 30 pode sofrer alteração. Como que ela pode sofrer alteração? Por quê? Porque aqui vão ter regulagens de acordo com o plano de corte do material, né, da madeira que a gente vai cortar. Mas isso não é relevante para o nosso assunto. O que é mais importante nesse momento é entender o processo criativo da construção de um objeto simples feito em formato de caixa para você ter depois, para você construir. Então, feito, eu fiz aqui 30, 40 e assim por diante. Então, eu vou agora achar as medidas descontando a espessura que eu coloquei aqui, que eu escolhi, 1,5. Então, se aqui tem 40 e eu estou tirando 1,5 aqui e 1,5 aqui, 1,5 mais 1,5 é 3, 40 menos 3, 37. Prateleira interna, mesma coisa. Se tem 30, eu tiro 1,5 aqui, 1,5 aqui, dá 27. A profundidade, que eu vou desenhar dessa forma aqui, ó, eu decidi colocar 30. Pronto! Um desenho super simples e eu já tenho o que eu chamo aqui de plano de corte, tá? Então, eu vou pegar essas peças e vou transformar cada peça em um plano de corte. Então, eu tenho essa peça e essa peça, que eu vou chamar de horizontais. Que eu vou ter aqui 30 por 30. Eu tenho duas horizontais. Eu tenho duas verticais. Que tem 37 por 30. E uma prateleira que tem 27 por 30. Será? A profundidade é 30, mas eu posso fazer essa peça recuada se eu quiser. Eu vou deixar do jeito que está. Eu vou deixar com 30. Pronto. Eu tenho aqui minha peça. Com isso em mãos, eu vou passar para a próxima etapa, que é a construção de um modelo, onde eu vou precisar de uma régua e de um estilete para a gente fazer usando as medidas que eu tenho aqui. Vamos lá? Bem, eu fiz de uma forma muito simplificada um processo criativo e também o processo de modelagem voltado para a marcenaria com o uso de chapas, pranchas, de uma forma bem simples. Quer dizer, o processo de caixa, onde a gente coloca coisas um em cima do outro, voltado para uma ideia que você queira produzir. Agora, eu vou pegar essa ideia e eu vou pegar as medidas que eu usei e fazer um modelo. Algo muito simples para que a gente consiga ver como vai ficar esse projeto. Isso é uma etapa muito importante. Lembrando que pode ser que você não se sinta à vontade
em fazer isso direto no desenho. E eventualmente você vai direto para o modelo. Para muitas pessoas o modelo ele é mais fácil do que o desenho. Então encontre a sua forma de executar, encontre a sua forma de se expressar. Para a gente fazer esse modelo, a gente vai utilizar esse material. Podia ser qualquer outro, tá? Então poderia ser um papelão. Esse é o que a gente tem. Esse é um material muito interessante, que é a gente chama de papel pluma, ou foam. Ele é basicamente uma cartolina de cada lado. Aqui ó, você vai ter tem uma cartolina, uma de cada lado, e no meio ele tem uma espécie de um isopor. Né? Então, isso faz com que ele seja muito fácil de cortar. Eu consigo cortar com estilete, né? Simples, muito simples. E a gente tem que prender ele de uma forma. O foam, ele é muito prático porque eu posso prender ele com alfinete. Simples assim. Pode usar, sei lá, cola rápida, tem outros formatos, mas eu vou usar aqui alfinete. Então, isso aqui vai simular o meu material. Outra coisa importante, né? Eu não vou aprofundar esse tema, mas vou trazer uma preocupação. Porque quando a gente faz modelo, não tem problema, de início, num primeiro modelo, você fazer isso sem medidas. Você está investigando, tá vendo os tamanhos, as formas. Porém, aqui é um convite para que você comece a colocar medidas nas suas coisas. E isso envolve também aqui a espessura, né? A espessura desse material aqui. Esse material, ele tem uma espessura de 5 milímetros, tá? E o nosso projeto, a gente definiu que a gente vai usar uma espessura de 1,5 centímetro. Quer dizer, essa espessura é 3 vezes maior que... Perdão, essa espessura de modelo é 3 vezes menor do que o real. Então, eu vou fazer esse modelo 3 vezes menor. Porque se a espessura é 3 vezes menor que a do objeto que eu vou construir, eu vou fazer tudo dividido por 3. Então, se eu falei que a peça tem 30 de profundidade, aqui eu cortei com 10 centímetros. Então, aqui, não sei se dá para ver, mas aqui eu tenho a minha régua, essa régua tem 15, né? Então dá para ver que ela está saindo um pouco aqui. Ela tem 10 centímetros. Então toda medida que do meu objeto final, sei lá, vai ter 20, eu vou dividir por 3. Se vai ter 30, dividido por 3 é 10. Se ela tiver 20, eu vou dividir por 3, vai dar alguma coisa em 6 e alguma coisa. Se eu tiver 15, eu vou dividir por 3, vai ter 5. Então todas as medidas que eu projetei no meu papel, então 30, 37, no meu modelo eu vou dividir por 3. Então aqui tem 10 centímetros. Se você pegar uma régua, essa régua aqui, medir, vai ter 10 centímetros aqui. Mas o meu objeto final vai ter 30. Agora eu vou pegar eu tenho aqui as medidas todas, vou deixar aqui de lado, que vocês já sabem. E agora eu vou cortar com estilete, e eu vou cortar e fazer todas as peças que eu separei. Então, eu tenho uma peça de 30,30. Então, se é 30, dividido por 3, é 10. Como que eu faço, geralmente, pessoal, quando eu marco com estilete? Eu venho aqui, vou pegar aqui o 10, que está exatamente aqui, fazer uma marcação desse lado, e vou fazer uma marcação do outro lado. Eu não vou cortar de uma vez, eu vou cortar aos poucos. Opa, saiu um pouquinho, não tem problema. Pode ser importante
a gente marcar. Vou marcar de lápis para não ficar muito forte, mas aqui tem 30 e aqui tem 30. Vou pegar a mesma peça, porque eu tenho duas de 30, né? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho duas de 30 por 30. Vou marcar aqui 30 por 30. Lembrando que aqui não tem 30 de verdade, né? Na minha régua eu estou marcando 10, porque eu estou sempre dividindo por 3, por conta da espessura. A espessura tem 5 milímetros. A minha peça, quando for finalizada, ela tem 15, né? De espessura, ou 1,5. Então, estou dividindo sempre por 3. Aqui, eu tenho uma peça de 37 por 30. 30 tá fácil, é 10, que tá aqui nessa medida. Eu vou até marcar aqui, ó. Vou marcar aqui 30, certo? Agora, 37, né? É uma medida difícil. 37 não tem jeito. Eu vou fazer uma conta na calculadora. Tá. 37 dividido por 3 igual a 12,33333. Tudo bem, 12,3. Então, vou marcar aqui. 12,3. Mesma forma. Eu vou marcar direto com estilete. 12,3. Verifica, tá? Eu sempre marco dos dois lados, porque se errar, você ainda consegue corrigir. Então, aqui, 12,3. Opa, tá torto. Tá? Olha só. Uma marcação que eu fiz está aqui e outra marcação está aqui, ó. Tá torto, me errei com a medida. Exatamente o que eu falei. Vou medir de novo, vou ver se estou errado aqui. 12, aqui tá certo, 12,3. Aqui tá errado, então, aqui tá 13, ó. Então, 12,3 eu vou marcar aqui. Se precisar, você pode marcar primeiro com lápis e depois marca com a régua. Eu uso geralmente esse lado aqui. Aqui. Eu uso o próprio vínculo que eu fiz para fazer o corte. Opa, tirou. Eu esqueci a medida, mas está aqui, né? A gente colocou, na verdade, aqui, 37, que deu 12,3 e 30. Então, 37. Marcar uma em cima da outra. E eu vou marcar aqui. Pronto. Duas peças aqui. Duas peças aqui. Eu tenho uma última peça que falta, é minha prateleira. Que eu vou verificar aqui minhas medidas. 27 por 30. Bem, aqui é 30. Aqui, 27. De novo, vou pegar minha calculadora. 27 dividido por 3, 9. 9 centímetros. Então, eu coloco aqui 9 centímetros. Isso era uma conta fácil, né? Dava para ter feito de cabeça, mas tudo bem. 9. Vou verificar aqui se está correto. Coloco no vinco, travo aqui. Coloco no vinco aqui. Coloco no vinco aqui. Duplo cheque.
Vamos lá. Corto devagar. Esse processo a gente faz com esse isopor, mas poderia ter sido feito com outros, tá? Opa, 27? Não, errei. Perfeito. Então, olha só, eu tenho aqui todas as minhas peças. Eu vou nomear, só para ter isso guardado, então aqui é a prateleira. A gente chamou de horizontais e verticais, né? Então, lembrando que essas aqui era que a gente chamou de horizontais. Mas eu vou chamar de horizontais. Vou simplificar, para que o nome ficou meio longo. Vou colocar aqui, vou colocar H, prateleira, H, e essas aqui as verticais. Com esse processo feito, agora chega o momento de a gente montar. Então, eu vou pegar alguns alfinetes e a gente vai fazer a montagem da peça para ver como que ela vai ficar no final. Vamos lá? Galera, com as peças prontas, muitas coisas se abrem. Primeiro, eu vou pegar também alguns alfinetes para a gente montar. Mas, na verdade, antes, eu vou trazer um outro conceito, que é o conceito de plano de corte. Com essas peças montadas, vocês podem perceber que o plano de corte se faz naturalmente. Imagina que isso vai sair de uma chapa, de uma peça muito grande. E você vai ter que falar para o seu fornecedor como que você vai cortar. Com isso feito, você tem tudo o que você precisa para dialogar com o seu fornecedor. Todas as medidas estão aqui e você vai saber, por exemplo, se cabe numa chapa. A chapa que você vai utilizar, você vai precisar entrar em contato com o seu fornecedor. Mas eu posso te adiantar algumas coisas. Por exemplo, uma chapa de compensado, ou mesmo a de pinos que a gente vai utilizar, tem em média de altura 2,20. E aí, se a gente pegar as peças que a gente fez e juntá-las, a gente vai conseguir depois tirar uma medida final para saber se isso cabe numa chapa. Dessa forma, eu tenho todas as peças com 30. Então, isso me diz que, por exemplo, eu poderia juntar uma na outra, fazendo uma espécie de uma tira. Essa tira aqui, que vai comportar, não cabe todas, estamos fora, mas dá para ter uma ideia de como vai ficar. Eu conseguiria tirar a medida final, então tirando essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, e teria a medida final de uma peça de madeira. Ou, eventualmente, a gente poderia fazer um plano de corte assim. Dependendo do que a gente encontrar de madeira, a gente vai fazer um projeto diferente do outro. Pode ser que seja assim, assim por diante. Uma coisa eu não contei. O que eu não contei é, no caso, como a gente está utilizando uma peça de madeira, pode ser que tenha um desenho da madeira, né? Os veios da madeira pode ser que estejam nesse sentido, assim, né? E que isso faça sentido para seu projeto, né? Você colocar de uma forma ou de outra, tá? Mas com essas peças, com esse tipo de exercício que parte da ideia do desenho para o modelo, você consegue agora dialogar com o seu fornecedor e procurar a madeira que você precisa. Agora eu vou montar essa peça e fazer a minha mesa de cabeceira em modelo reduzido para ver como ficou. Será que vai ficar legal? Vamos ver. Então, para fazer a montagem das peças, né, e vamos ver como ficou. Então eu tenho aqui um conjunto de alfinetes. Então vamos só relembrar como a gente pensou.
A prateleira vem depois, mas eu tenho aqui uma peça aqui, outra aqui, certo? Então eu vou montando parte a parte. O que é interessante desse tipo de técnica para a gente pensar projeto e fazer pequenos modelos é que isso aqui já simula um parafuso. Então primeiro eu vou colocar 2 aqui, mais ou menos como se fosse a metade da peça. E com muito cuidado, porque eu não quero me machucar. Vou deixar as medidas para fora, porque pode ser importante. Pronto. Muito importante entender qual fica por cima de cada um, né? Então aqui a horizontal fica por cima, né? Dessa forma assim, né? Então vou colocar aqui a outra. Aqui também. E a prateleira. Então, lembrando que aqui eu tinha definido 10 centímetros aproximado. Será que é 10? Vamos lembrar. Vamos ver o nosso projeto? Para ver se eu estou... Aqui, ó. Mais ou menos, né? É uns 10 centímetros, né? 2 quadradinhos aqui, ó. Isso. Então, é isso. 10 centímetros. Lembrando, a gente tem que dividir por 3. A distância de 10 centímetros é dividido por 3, 3,3. É isso aqui. Vou simplificar, vou colocar 3,5. Aqui é mais difícil. Vou fazer uma marcação aqui, né? Para não errar. Aqui, ó.
olha só. Então, essa peça, ou assim, né? Então pode ficar assim, pode ser assim. Eu achei interessante, ó, ficou um modelo diferente, né? Acho que temos alguma coisa. Dá para usar ele assim, dá para usar ele assim, né? Lógico, falta um pé. Esse pé eu vou deixar para a marcenaria para a gente ver se a gente tem uma pecinha, mas está pronto. Esse aqui é o nosso modelo. Simples. Eu poderia colocar uma trava aqui, né? Alguma coisa para fechar, por exemplo. Funcionaria também. Alguma coisa para fazer isso aqui, ó. Não sei se precisa. Tem uma sobra aqui que dá para a gente pensar. Esse é o processo. Então, isso aqui é o processo básico assim, de desenvolvimento de uma pequena peça. Acredito que dá para imaginar como dá para complicar ou complexificar uma peça dessa, né? Então aqui tem todos os elementos básicos para você desenvolver uma peça muito simples. E isso dá para você brincar. Então, assim, esse aqui é o primeiro modelo, eu fiz de primeira. Lógico, eu tenho um pouco mais de experiência. Mas mesmo assim, eu olho e já quero fazer mudanças, já quero fazer alterações, porque eu entendo que dá para fazer isso aqui de uma forma melhor, mais adequada. Tem várias questões que às vezes a gente não abordou. Por exemplo, daria para pensar isso aqui como uma gaveta? Não sei. Assim, para mim não acho que vai fazer tanta diferença assim, no meu uso. Mas no seu uso pode ser que faça. Fazer isso aqui fechado. Então, por exemplo, se eu fechar aqui, né, para colocar, ou talvez deixar um pouquinho menor, talvez não seja legal deixar tão grande. Eu estou na dúvida também se 30 não é muito grande, muito profundo, né, porque a gente olhou aqui, né, por exemplo, esse livro aqui, ele não tem nem 10 centímetros, então eu fico na dúvida, assim, se eu faço um pouco menor. Podemos mudar. Mas todas essas dúvidas, elas são possíveis porque a gente exercitou esse processo. Eu acho que é importante dizer que esse é um processo cíclico. Eu posso voltar para o desenho agora. Eu posso entender que aqui eu preciso de mais reflexão. Aqui, esse modelo, eu posso entender que eu preciso cortar aqui com estilete e diminuir. E outras coisas vão surgindo dessa experimentação. A minha sugestão aqui é um percurso. É um percurso para você exercitar essa prática. Para que a partir desse exercício você execute uma peça simples. Daqui eu posso voltar para o projeto, posso fazer o modelo ou eu posso fazer a peça que eu vou usar definitivamente. No nosso caso, a gente vai descer para a marcenaria e a gente vai executar uma peça. Bora lá?